Primeiramente, boa tarde, né? Cumprimentar pelo trabalho na área do futebol. Realmente esse ano mostrou uma evolução muito grande e apenas alguns erros de percurso fez com que o Operário não atingisse os objetivos que era a Série D e talvez até estar numa final do campeonato mostrou que tinha time para isso. A minha pergunta é para os dois, tanto para o Luiz Alberto como para o Botarolo, como o presidente Botarolo. A gente, depois de terminar o jogo, antes a gente já ouvia falar, mas depois de terminar o jogo contra o Londrina, isso se acentuou no sentido de que havia uma rota de colisão entre o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, que é representado pelo seu presidente hoje aqui nessa entrevista coletiva, na questão de que, questionando alguns aspectos. Então, eu gostaria de saber a quantas anda esse negócio, porque eu acho que é um momento, o Operário é conhecido como um clube de futebol e jamais um clube social. Eu gostaria que o Botarolo e o Luiz Alberto falassem sobre isso. Boa tarde a todos. A respeito do Conselho Deliberativo, que é o presidente, é o Jürgen, e isso toca mais na parte do Conselho Fiscal, que foi exigência desde deu o contrato, né? Mas não que houve muita coisa, é uma exigência e é um direito do Conselho Fiscal, né? Mas está tudo certo, já esclarecemos todas as partes do contrato, não tem problema nenhum, está tudo nos conforme. Na verdade, eu não conheço o Conselho Fiscal, eu tenho a relação com o Pantalão, com o Yuri, que são as pessoas que eu fiz aí, com o Zezinho e o Maurício, as pessoas aqui que nos ajudaram. Eu fiquei sabendo dessa reunião do Conselho Fiscal no dia do jogo. Eu até perguntei, será que é para apoiar, já está numa semana decisiva, será que está sendo feito algum movimento para nos ajudar? Aí, não, que eu saiba, não foi bem isso, foi um questionamento sobre a relação do Operário com a parceira. Sinceramente, as coisas estão tudo bem claras, né? O projeto nosso é para 10 anos e eu convido o Conselho Fiscal a participar mais ativamente do projeto de futebol, né? Não só querer comprar alguma coisa, mas participar do dia a dia, perguntar se a gente precisa de alguma coisa, se o clube está precisando, unir as forças, né? E não numa semana decisiva ficar questionando o contrato. Qual vai ser o planejamento, qual que é a previsão de início para os trabalhos, pensando já na temporada de 2014? Começaram já em setembro do ano passado, né? E o continuamento continua esse projeto, né? Que a gente não está interrompendo, a gente está continuando o projeto, e por isso que nós estamos indo para o Marcílio Dias. Começou já na segunda-feira, e a ideia é manter esse time, manter o treinador, para que a gente chegue ainda mais forte no Paranaense no ano que vem. Por isso está sendo feita essa parceria. Caso o Marcílio Dias consiga um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, como é que vai ficar essa relação Operário, Marcílio Dias e Aliás Marques? Bom, o Marcílio Dias, eu falei para eles, né, no mínimo que nós vamos deixar uma herança de organização e de um acesso, né? Porque o nosso projeto é aqui. Os jogadores serão emprestados, é mais para unir o útil ao agradável, né? Nós temos uma bela equipe formada, um trabalho de 8 meses que não pode ser interrompido, que agora vai dar fruto. Então, eles têm a vaga, a gente tem o time e o trabalho é feito. Então, nós vamos ajudá-los, deixar uma herança boa para o futuro deles, mas nosso projeto é aqui. Como é que vai ser montada essa lista de 15 jogadores? Vão ser os jogadores que têm a sua carreira gerenciada pela LA, ou aqueles jogadores que estavam no Operário antes da LA chegar também podem fazer parte dessa lista? Como é que vai funcionar a montagem? Na verdade, todos os jogadores que estão aqui são gerenciados pela LA. Todos os jogadores são jogadores do Operário e são gerenciados pela LA. Os direitos econômicos são da LA e os direitos federativos do Operário. Não existe essa distinção de que o Patrick e o Maiquinho é do Operário e o Rony Dias do Santos é da LA. Não, são todos jogadores do Operário gerenciados pela LA. E são tratados de forma igual. Irão todos os jogadores que tiveram bom desempenho, claro, que não tiverem propostas de Série B ou Série A. E quem não tiver proposta vai jogar para o Marcílio. Mas a gente sabe, e o Botarolo, e por você mesmo ter falado, o Cláudio, o próprio Botarolo, que ele já trabalhou com um certo déficit mensal aqui no Operário Ferroviário. Cumpriu todos os compromissos, deixou tudo certo, está deixando tudo zerado. Mas a grande pergunta é a seguinte: o que se pensa em fazer, né, para que esse déficit seja zerado? Eu, inclusive, a pedido do próprio Botarolo, né, entreguei um projeto simples, um sócio-torcedor, uma ideia. Eu gostaria de saber se é ideia do Botarolo, do Luiz Alberto, a questão de desenvolver essa campanha de sócio-torcedor
antecipadamente, me colocando à disposição, inclusive, para contribuir, para colaborar com essa que, para mim, é o grande projeto do torcedor do Belo Projeto. Mas você falou do ponto, eu vou responder, você também na questão do déficit da rede. Primeiro, eu sempre tenho agradecido muito a Sport, né, pelo trabalho que desenvolveram aqui, até entrando mais no fundo, o Luiz já até me cobrou, né, que eu pedi para segurar o Bill aí na época, lembra? Eu falei, então, para nós o Bill foi muito bom. E às vezes eu até dá uma pegadinha nas minhas pessoas que pediram para me segurar o Bill, pediram para mandar embora. E eu dei toda a razão para ele, depois de 5 jogos, né? E ele falei com ele, o jogo já tinha, Luiz, quer mandar ele embora, vai. Eles falaram, como é que eu vou fazer? O cara faz 6 meses trabalhando aí. Agora eu vou fazer um outro treinador, tem conhecer o grupo. Daí eu concordei com ele, sabe? Mas realmente, eu tinha toda a razão de falar. E vocês da empresa também gostavam do Murilo e a própria torcida, né? Então, não julgo só eu que fui culpado. Eu tinha sido amigo em Curitiba. Pedi para ele, conversa comigo, porque para nós foi muito bom, realmente. O campeonato passado foi só um mais, né? Isso está escrito sobre os nossos torcedores, que o Cláudio está mais por dentro disso aí com o pessoal, né? Eu me apresentei, você para ele, pedi para ele dar uma atenção boa para você. E eu acredito que tem que partir com o sócio torcedor, porque o déficit aqui é muito grande, sabe? Ainda mais com a folha de pagamento mesmo sério aí, é só quem está aqui dentro, para ver quanto dinheiro vai aqui. Todo dia tem surpresa aqui. É muito dinheiro para tocar um futebol profissional. Eu tenho dito, falei para você da imprensa, se a LA saísse aqui, na minha gestão, não ia ter mais futebol profissional. Teve pessoas que até perguntou, mas você pode resposta? Porque eu não vou ficar sozinho, responsável aqui, só a diretoria. Eu não tenho, não aguenta, se não tiver o pessoal que é eles que são da área do esporte, nós vamos fazer o time aqui para não cair, para haver crítica de própria empresa, de torcedor. Então é melhor acabar com o futebol profissional. Em uma cidade de um negócio para vocês. E eu agradeço muito mesmo, nós temos a sorte de ter essa parceria de pessoas sérias, sabe? Com quem você fala hoje, todo mundo fala bem, a Sport sabe disso, né? Nunca vi falar nada que não seja correto da parte deles. Na verdade, isso é um ponto importante, né? Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha noção de quanto ia custar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Tinha uma base de números do ano passado, mas a gente sabia que ia gastar mais, até porque a gente está querendo profissionalizar mais o departamento de futebol. Eu acho que de receita de jogo ninguém vive, né? Entendeu? Então eu prefiro muito mais o estádio montado do que a receita do jogo. Se você pegar a receita de todos esses jogos, não tem o custo que a gente gastou em uma concentração. Então, para nós, não teria que achar alguma forma mais viável. Eu não sei se a cidade vai gastar mais, porque o apoio que a gente sentiu aqui são das pessoas que estão aqui e da imprensa. Mas se olha a festa que fez a cidade de Londrina para receber o título, teve muito mais apoio, né? A empresa de ônibus comprou 2.000 ingressos por jogo, patrocínios mais elevados. Então, isso facilita o nosso trabalho, se a gente tiver uma receita maior. Mas a gente sabe que é complicado, que futebol é assim mesmo, a gente primeiro tem que investir, trabalhar e gastar para poder ter retorno. E só vai ter retorno se tiver resultado de campo. Aí tem resultado de campo, você pode ter uma venda do jogador para tentar recuperar o que você investiu. Mas esse é o nosso negócio, é a nossa especialidade. Pelo menos para o ano que vem a gente já sabe quanto vai custar, né? Eu acredito que o Marcílio Dias vai ser um excelente colaborador para nós. Ele vai preparar o time para o campeonato de 2014. Então eu acredito que nós devamos fazer um primeiro turno muito melhor, porque o time vem entrosado. Quer dizer, o Paulo Turra vai saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo lá. Não vai vir um time inchado, um monte de jogadores, para daí tentar achar um time. E eu acredito que com essa regularidade do time, não vai ficar difícil o projeto Série D para 2014. Você vai criando uma identidade, né? Você vai criando um time. Apesar que a gente teve bastante tempo para trabalhar, né? Acho que nenhum treinador no Brasil teve 6 meses para preparar um time, né? E dizer que o time não era bom era complicado, porque em um mês o outro treinador fez 66% de aproveitamento, pegando adversários como Curitiba fora, empatando, pegando o Paraná fora, sendo roubado, né? Lindamente roubado naquele jogo, jogando com o Atlético uma decisão, depois eles terem Londrina fora, Londrina em casa, né? Tivemos esse último jogo, mas era 66% de aproveitamento. Então,
Como é que um treinador em um mês faz isso e o outro está 7 meses preparando um time e não consegue fazer? Então, se você me perguntar o que foi de errado, foi a escolha do treinador, isso é nítido para mim. Eu não sou aqui para ficar jogando culpa em ninguém, mas a partir do momento em que ele vem um jogo aqui dentro, faz um gol, sai comemorando, irritando a nossa torcida, ele dizer que não foi ele que montou o elenco, ficou claro para mim que não foi ele que montou o elenco. Quem montou o elenco fomos nós e tivemos 66% de aproveitamento. E eu vi no programa de uma rádio em Curitiba, o comentarista da emissora dizendo que o Paulo Sérgio e o Rony Dias caíram com uma luva no Paraná Clube. Qual a chance desses dois jogadores vestirem a camisa do Paraná agora na Série B e se eles iriam por empréstimo ou seriam negociados com o Paraná? Não, na verdade, a gente tem que ter uma realidade de como é que funciona o mercado. Eu não vou iludir ninguém aqui dizer que eu vou vender um jogador do Operário por 2, 3 milhões de dólares. É tudo uma sequência do processo que a gente está fazendo. A gente recuperou, o Paulo Sérgio saiu do Flamengo, rescindiu o contrato com o Flamengo, veio ganhando metade do que ele ganhava para acreditar no nosso projeto. E está aí colhendo fruto. Tem 2, 3 times de Série A e Série B querendo um jogador. O que é a nossa ideia? Existe uma possibilidade de ir para a Série A, que é mais complicado, que ele vai ter que concorrer à vaga titular, e a solução do Paraná, que é para ele chegar e continuar dando sequência a esses jogos que ele vem tendo. E a nossa ideia, pela expertise que a gente tem, pela experiência, a ideia é emprestar o jogador para que ele venha e faça mais 15, 20 gols, para que no final do ano a gente possa aproximar do objetivo final, que é o valor da venda que a gente imagina. Uma mensagem mesmo ao torcedor de Ponta Grossa, ao torcedor do Operário Ferroviário, de que essa passagem pelo Marcílio Dias é uma passagem que realmente o projeto da LA Esportes é com o Operário Ferroviário, é um projeto de 10 anos e acho que também desejo de vocês, colocar o Operário entre os melhores times do Paraná e também do Brasil, quem sabe com o título do Paranense. Não, é verdade. É necessário para que a gente possa alcançar nosso objetivo mesmo, que é buscar uma Série C, Série B, uma Série A, porque a gente tem que mirar lá em cima e a gente vai precisar de mais investimento, vai precisar de mais apoio. Eu acreditei na cidade, acreditei no clube e acredito, né? Então, por que as pessoas aqui não podem acreditar? Né? Eu acho que o primeiro passo foi recuperar um pouco dessa autoestima, de mostrar que tem um projeto sério, que houve investimentos, que houve a profissionalização do futebol. E isso não vai ser interrompido, porque esse projeto é para 10 anos. Então, um pouco o pessoal, a torcida acredita, não só aqueles 1.500, 1.700 torcedores, né? Porque numa final de campeonato, eu não te ensino que você bota 1.500 pessoas para um título inédito. Né? Então, perguntar, projeto aqui na Série C, numa Série B, ampliar o estádio, mas para que isso aconteça, primeiro tem que provar para nós que precisa ampliar, porque nenhum jogo tem uma capacidade máxima do estádio. Então, que a torcida acredite, como a gente está acreditando. E se for um erro nosso, por falta de experiência, comprar ingresso mais caro, mais barato, eu estava vendo um levantamento na segunda divisão, caiu 8 mil torcedores aqui contra a Portuguesa. E deu vários jogos, 5 mil, 6 mil. Não teve nenhum jogo contra o Curitiba, a gente conseguiu bater a marca de jogos na segunda divisão. Então, se foi um erro nosso em relação ao ingresso, a falta de comunicação, de como explicar, eu faço com a torcida, eu faço uma média de R$10,20 até o final do campeonato, tirando os jogos de capital, e que eles me botem 7 mil, 8 mil pessoas, porque nós não vivemos da receita, né? Nós vivemos dos investimentos que a gente precisa, dos patrocínios, da venda de jogador. E para nós é muito mais importante o estádio lotado do que propriamente pegar um pouco de receita. Com relação à torcida, nós também estamos decepcionados, mas veja bem, Luiz, 2.000 pessoas é o que sempre estão aqui com o Operário. A maioria vem com resultado, com empolgação, a pessoa quer chegar aqui e quer ser feliz. Infelizmente, no primeiro turno, isso não aconteceu, por N motivos não aconteceu. Agora, eu acredito que com certeza, esse time vem entrosado do Marcílio Dias, haja bons resultados nas primeiras rodadas, eu não tenho dúvida, vai lutar esse Germano Grilo. Para não ser injusto, essas pessoas que sempre vêm, sempre são as mesmas e sempre acreditam. E essas pessoas que eu me refiro, que são os que apoiam o time. Mas tem muita gente que podia ter vindo, porque não é possível que numa segunda divisão você tenha 8 mil torcedores e aqui uma campanha, uma final contra o Atlético, você não consiga colocar isso. Né? Tudo bem, houve a falha de ingresso, o preço, tudo isso a gente conserta, mas o que eu quero dizer é que eu preciso não só desses 2 mil, eu preciso desses 8 mil, 10 mil, 12 mil que tem. E agradeço esses 2 mil, porque se não fosse esses 2 mil, a gente não ia conseguir fazer futebol com Ponta Grossa. Numa comparação com Londrina, eles fizeram, agora no segundo turno, o Mano
promessa lá de fazer meio ingresso caso ele colocasse 35 mil pessoas na final contra o Curitiba no primeiro turno. Isso aconteceu e no último jogo, R$11 arquibancada, R$22 arquibancada coberta. Né? E para mim a questão está exatamente no preço. Né? A ausência, um pouco da ausência do torcedor de Ponta Grossa, foi um dos pecados, na minha opinião, da LA no gerenciamento. Falei para o Cláudio, inclusive, nessa questão. Então eu volto a insistir na questão do sócio torcedor, porque isso realmente resolveria o problema. Porque o ingresso na bilheteria seria muito mais caro. E aí o torcedor não tinha como reclamar. Ou ele traria com sócio torcedor, ou ele pagaria o ingresso mais caro. Então, dentro desse quadro, é que eu acho que a torcida decepcionou. Mas eu acho que o grande foco, o grande erro foi exatamente a questão do valor do ingresso, que eu acho justo. Para você fazer futebol hoje a R$10, como foi na segunda divisão, quando você deu o exemplo aí, que o Francisco Beltrão, num jogo que o Francisco Beltrão veio 8 mil pessoas e voltaram embora, enquanto a Portuguesa Londrinense tinha 10 mil, voltou gente embora, não teve ingresso, venderam todos. Então, mas o ingresso era bem mais barato. Então, eu acho que a situação está bem por aí. Eu acho que está bem por aí. Eu acho que eu falei para o Cláudio, inclusive, essa é uma questão de cultura e uma questão até de poder aquisitivo do nosso torcedor, que é um torcedor de uma classe até mais baixa. Então, até como sugestão, até não é nenhuma pergunta, até como sugestão, e já emendando, se vai ficar alguém dele aqui no Operário Ferroviário representando e exercendo o trabalho, tipo assessoria de imprensa ou de repente um usuário da LA, para que possa desenvolver um planejamento para resolver esse problema do ingresso. Não, é perfeito a tua análise. Eu até gostaria muito de ver esse programa do sócio torcedor. E eu acho que se for para. A gente tem que ter humildade para escutar a crítica, absorver e consertar. Se for o problema do preço do ingresso, se foi aquela confusão de ser meia inteira, um dia um preço, um dia outro, vamos deixar estipulado. Começou o campeonato, o preço, o valor é esse, os clássicos é outro, porque também a gente não pode. Tem que fazer o mesmo preço para todo mundo, né? Não vai chegar aqui no torcedor Atlético e pagar o mesmo preço que o nosso torcedor, paga R$10. Eles enchem o estádio também. Foi essa nossa grande dilema contra o Atlético. Vamos fidelizar o torcedor, vamos fazer ele acreditar. Então, vamos fazer esse desafio, então faça o mesmo preço que o Londrina fez e deixe estipulado até o final do campeonato, se no primeiro jogo eles botarem 6 mil pessoas. Nós queremos a torcida. Volto a repetir, não é da receita do jogo que nós vamos viver e vamos sustentar o clube. Agora o sócio torcedor é outra coisa. Eu quando o Curitiba caiu, ele começou a parceria com o Curitiba, era 3 mil sócios, foi para 30 mil. O Avaí, quando eu peguei o Avaí, tinha 4 mil, foi para 11 mil sócios. Essa é uma receita boa que ajuda, que é o torcedor que quer ajudar e vem os jogos. Então, eu tenho interesse, só que o que a gente sabe? Que para isso a gente precisa ter um calendário do ano inteiro. Então, o ano que vem, vamos tentar fidelizar isso e não mais. Vai ficar alguém dele? Com certeza, porque a gente tem outros projetos aqui, né? A gente tem projetos sendo encaminhados de incentivo ao esporte, né? Com o próprio Pantalão do Estado, do estádio, do CT. Tem muita coisa que a gente vai poder fazer no segundo semestre.